Você já investiu caro num reprodutor, já pagou caro no animal, levou para sua propriedade naquela esperança de ter resultados e não conseguiu resultado nenhum? Isso é muito mais comum do que se pensa. E muitas vezes a culpa não é da raça, nem mesmo do animal, porque eles não são ruins. O problema que pode não fazer com que você tenha resultado pode estar numa outra partezinha da criação. Hoje eu vou te mostrar os motivos pelos quais os rebanhos não evoluem. Pode ser o seu caso de seu rebanho não conseguir não evoluir, mesmo que você tenha investido em genética, mesmo que você tenha animais de qualidade. E o que você precisa observar na sua criação antes de culpar o animal pela falha de resultado. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais mais saudáveis, mais produtivos, melhor desempenho para você ter mais resultado com o seu rebanho. E se criar ovelhas é uma coisa que você gosta e você quer melhorar seu rebanho, então deixa seu like para saber que você está usando, está gostando dos vídeos que eu estou colocando por aqui. Aproveita, já se inscreve no meu canal e ativa as notificações, aquele sininho ali do lado, para você sempre ser avisado dos vídeos que eu vou soltando por aqui. Então vamos começar com esse problema que causa tanta frustração para criadores. Primeiro é importante entender que a genética sozinha não faz milagres. Muito criador acha que quando investe num bom reprodutor, quando compra um animal de valor genético, ele já está com seus problemas resolvidos. A produtividade já vai começar a aumentar, os cordeiros vão vir bons, o rebanho vai mudar da água para o vinho. Só que não é bem assim que acontece em boa parte das vezes. Pensa assim comigo: se você comprar uma semente selecionada, plantar numa terra seca, sem água, sem adubo, vai produzir bem? Não vai. A semente podia ser boa, a qualidade da produção daquela semente, daquele produto que você comprou podia ser ótimo, mas se você não der condições, não vai produzir nada. Com ovinos é a mesma coisa. A semente, aliás, semente exatamente assim, o sêmen é a semente de um carneiro, ela só vai vingar, ela só vai produzir se você tiver todo um ambiente propício para isso. Se você tiver o solo adubado, a água, os nutrientes necessários para que esse produto vingue. E quando o resultado de um reprodutor novo no rebanho não aparece, não floresce, normalmente quem leva a culpa é o animal. Mas você não observa as outras coisas que estão relacionadas que podem fazer com que você não tenha resultado com esse animal na sua criação. Não adianta você ter uma Ferrari, um carro esportivo e colocar numa estrada de terra cheia de buracos. Esse carro não vai desempenhar. E quais são os três principais fatores que matam a genética, que fazem com que você não tenha resultado no seu rebanho? Vou falar de três fatores principais. O primeiro deles é uma sanidade ruim, saúde ruim do rebanho. Um animal bom colocado num rebanho que não tem controle de verminose, não tem controle sanitário, que as ovelhas estão sempre lutando para sair de um problema, de uma doença, para se manter saudáveis, não vai surtir efeito nenhum. O resultado não vai aparecer. Genética boa não vence verme, não vence doença, porque ovelhas doentes, anêmicas, com problemas de saúde, vão produzir cordeiros fracos, não vão ter leite suficiente para esses cordeiros, não vão ter um bom desempenho. Então, eu já vi muitos casos de criador ir até uma exposição, comprar um animal de valor, um animal bom numa exposição, leva para sua propriedade achando que vai resolver todos os seus problemas, chega lá, não nasce um cordeiro que presta, não desmama um cordeiro que presta, e aí acha que o carneiro não prestava. Mas se não tiver condições de saúde para esses animais dentro do rebanho, não tem como isso dar resultado. Segundo fator, e tão importante quanto a saúde, é uma nutrição mal feita. A nutrição é como um adubo para que o produto floresça. Então, se você não tiver uma nutrição boa, não tiver nutrientes para o animal, não tem como ele desempenhar bem, não tem como você ter uma boa produção. Matrizes magras não vão conseguir emprenhar a tempo. Quando o animal está magro, ele vai se preservar. Então, ela pode nem apresentar cio para evitar uma gestação que vai consumir mais ela, porque ela já não está no estado bom. Matrizes que são mal alimentadas, e aí mal alimentada não é só estado de magreza, é ter nutrientes desbalanceados, é ter falta de alguns nutrientes específicos, também não vão desempenhar bem. Porque é como se fosse um monte de pecinha de quebra-cabeça que não está se encaixando, está faltando uma pecinha ali, então não consegue ter uma boa produção desse animal. Fêmeas desnutridas, e aí desnutridas não necessariamente magras, mas faltando nutrientes, podem ter baixa produção de cordeiros, podem ter um cordeiro nascendo pequeno, nascendo fraco, pode ter baixa produção de leite, pode ter cordeiros muito ruins dentro do rebanho. A genética só vai aparecer, só vai se mostrar
quando você tem os nutrientes balanceados, quando você tem proteína, você tem energia, você tem sais minerais, que são as pecinhas de quebra-cabeça que vão se juntar e permitir que a genética mostre o seu potencial. Terceiro fator é a falta de uma seleção de verdade. Muita gente tem pena de descartar a fêmea ruim, mas fêmea ruim não tem como produzir coisa boa. Por mais que o carneiro seja bom, a gente está falando de duas metades: metade ovelha, metade do carneiro que vão compor um cordeiro. Se a mãe é ruim, se ela não produz leite suficiente, se ela não é uma boa mãe, se ela não cuida bem desse cordeiro, ela não vai produzir um cordeiro bom. E aí o que que acontece? Aquela genética toda do carneiro, aquele animal bom dentro do seu rebanho, se dilui como se você estivesse jogando uma gota de tinta dentro de uma piscina. Ela some, ela se dilui ali e não vai fazer resultado nenhum. Você pode comprar o melhor carneiro do Brasil, mas se suas fêmeas forem ruins, e aí quando eu falo ruim, não é ruim de raça, é ruim por falta de seleção. Se elas não tiverem, se você não tiver uma seleção bem feita dentro do seu rebanho, não for selecionando os melhores animais, o seu resultado com a produção desse carneiro vai ser médio para baixo. E aí você acha que a culpa é do carneiro. Genética de verdade não é só papel bonito, não é só título de campeonato, não é só propaganda em rede social. É a soma de fêmeas boas, fêmeas selecionadas e produtivas, que não precisam nem ser de raça, mas precisam ser produtivas, selecionadas. Um reprodutor que tenha um bom desempenho, que realmente tenha um valor genético interessante para o seu rebanho, e um ambiente e um manejo que permitam que tudo isso mostre o seu resultado. Sem essas três coisas, você só compra expectativa e não colhe resultado. Eu já vi muito criador que acabou desanimando da criação porque comprou um animal caro, comprou um animal bom, levou para o seu rebanho e não conseguiu resultado, porque ele colocou uma semente boa num solo ruim. E o que acontece quando um criador investe em genética sem critério, sem cuidado nenhum, sem dar atenção às coisas importantes? Vai gastar mais, não vai ver retorno, paga caro naquele animal e não vai produzir nada, porque não está dando condições para aquilo produzir no seu rebanho. Não vê qualidade de cordeiros desmamados, então não vê resultado com esses cordeiros. Fica trocando de carneiro a cada estação como se a culpa fosse do carneiro. Isso vai aumentando a frustração, vai aumentando o desgaste, vai aumentando o gasto com o rebanho. Perde credibilidade quando vai vender animal, porque nunca tem coisa que presta para vender. E acaba desanimando, dizendo que ovino não dá certo, que ovelha só dá prejuízo, que ovelha não dá futuro. Quando, na verdade, foi o manejo dele que não deixou aquele resultado aparecer. Então, lembra de uma coisa: genética é só a ponta do iceberg, é só como se fosse o telhado de uma casa. Se não tiver estrutura, se não tiver essa parte de baixo sustentando esse telhado, não tem como o telhado se manter de pé. Ele cai, ele desmorona. Se você quer entender o quanto que é importante selecionar suas ovelhas, o que é considerado uma ovelha boa, uma ovelha ruim, veja esse vídeo aqui em cima, onde eu explico quais são as ovelhas boas, quais são as ovelhas ruins, como que é importante a gente fazer essa seleção dentro de um rebanho. Aproveita e já me conta aqui. Você já investiu em genética, já pagou caro em algum reprodutor e não conseguiu resultado nenhum? Se esse vídeo fez algum sentido para você, já deixa seu like aqui para mim e não se esquece de se inscrever aqui no canal para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.